E a gente, Só a gente que fala muito, na né? tela, assim, né? A gente fala. Então, Ali, quando você quiser, você fala, tá? Tá, pode deixar. Todo mundo vendo minha tela? Ai, meu Deus. Ai, sim. E Então, Eduardo, Chafi, Aline, Camila, Nayara, Mariana e Karine. Certo? Vamos lá. Certo, Nayara. Karine! falei. Certo, Nayara. É Eu só... combinei com a Mai antes, entendeu? Não, Sofia, eu tô de olho em você. Tô sentindo que você, olha... É só porque a Karine tá à vontade, ele hoje, aí é o dia dela. Não, a Karine, olha. coitada, tá sendo bulinada. Ontem eu falei pra Karine assim, Kari, vamos fazer a reunião? Aí ela pegou e falou assim, tá bom, vou te mandar um link. Nunca mais apareci no link. E eu fiquei ali esperando. Horas. Minutos se passaram. Nai, você precisa me tornar host? Ué, não tá Eu faço. Porque eu tornei co-host. Ah, tá. Vou dizer que agora eu acredito no sistema, porque toda vez que eu estava elegível, só fui eu. Então achei que vocês estavam fazendo alguma coisa para ser só eu. Tipo, né? Eu Calouro, né? acredito na lisura desse sorteio agora. Aí. Estão visualizando a minha tela? Beleza. Então, vamos começar. Então, a gente está no capítulo 4, dentro da organização exponencial. Então, na semana passada, a gente falou sobre os pontos, né, externos, né, os atributos externos da organização, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos internos. Aí ele até colocou ali, né, a palavra ideias, né, que é a composição de interfaces, dashboards, experimentação, autonomia e tecnologias sociais. E da mesma forma, ele vai aprofundar cada uma um pouquinho, começando então pela interfaces. Aí, deixa eu com vocês aqui. Tá, falando um pouquinho de interfaces, eu acho que aqui as palavras, né, na verdade, as ordens são, né, otimização, singularidade e algoritmos. O que são as interfaces, né? As interfaces, elas ajudam as organizações exponenciais a filtrar e processar os outputs ou as saídas dos atributos externos, de um modo sistemático e automático para a organização central. A utilização de interfaces resulta em processos mais eficazes e eficientes, reduzindo a margem de erro e contribuem para gerenciar a abundância. Então, quando a gente fala de interfaces, pense, né, a questão do TED, a questão do Uber, como que a Uber se organiza e administra esse montante de informações que ela recebe constantemente, e até ele comenta, né, um exército de colaboradores, né, do Uber, como que ele administra tudo isso? Então, graças aí aos algoritmos e toda esse mar de tecnologia que hoje a gente tem à nossa disposição e que contribui. E aí o porquê da singularidade, né? Cada empresa e cada empresa exponencial, ela vai criando esses sistemas para monitorar e controlar todo esse trabalho de uma forma singular, exclusiva, de acordo, né, para atender às suas demandas e às suas necessidades. Então, por isso que eu falei da singularidade. E a otimização, ela vem junto com a padronização, né? Quanto mais padronização eles tiverem dentro de uma organização exponencial, é mais fácil, né, de trabalhar esse montante de dados que as organizações elas acabam acarretando. Aí aqui ele até traz um quadro, foi um quadro bem extenso, eu só peguei ali o primeiro quadrante, né, falando um pouquinho, né, para a gente entender o que ele está falando de interface. Citei ali o Uber, né, então interface, seleção de motoristas, descrição, o sistema que permite aos usuários encontrar e escolher motoristas. Pense na interface no sistema para gerenciar e administrar tudo isso. Uso interno, o algoritmo
interno. Eu acho que está escrito errado, é o uso interno. O algoritmo encontra o motorista mais próximo da localização dos usuários. Comentei ali do TED, que né, Uber, TED são coisas que estão mais próximas da gente. A interface do TED, avaliações, votações, descrição, sistema para votação em cada aspecto do ciclo de produção, no uso interno, periodicidade, prioridade nas características e benefícios de novos produtos. E qual que é o atributo externo? É o engajamento. No caso do Uber, o algoritmos. Então, a LocalWeber, que a Local Motors, que ele tinha citado no capítulo anterior, né, que tem aquela capacidade na redução do custo na produção de um automóvel. Então, qual que é a interface dele? Submeter ideias. A descrição, sistema para permitir que os usuários submetam ideias. E o uso interno, algoritmos para processar somente as inscrições válidas ou viáveis. E como um atributo externo, o que isso traz, o que isso tende a movimentar? A comunidade e as multidões. Então, basicamente, esse seria um cenário de interfaces. Essa é a ideia que ele quer trazer sobre isso. Cara, E aí... Calma. Deixa eu só te cortar o teu pensamento um pouco. Claro. Quando eu vi o quadro, ele foi até acalmou meu coração. Porque assim, quando a gente lê, né, o livro, a gente imagina muita coisa, né? E quando falou em interface, lógico que a gente sabe o que é interface, né? Mas a gente imagina algo muito assim, tipo, de outro planeta, né? Veio de Marte a interface, né? De onde a interface vem. E quando ele traduz nesse quadro de uma forma, lógico que é uma plataforma, é um site, é algo que tem uma inteligência por trás. Mas quando ele traz assim, Uber, o que uma interface quer? Seleção de motoristas. Então, tipo, na TED, avaliações, votações, né? Quirk, busca de usuários. Então, semana passada a gente entrou lá na Quirk, né? Tipo, é só você se cadastrar e ser usuário. Ou você coloca ideia ou você é inventor. Então, ele traz... O que eu senti é o que ele traz mais para a nossa realidade, da gente realmente buscar num sistema. O que a gente quer na nossa interface? E não algo de outro planeta, né? Que às vezes a gente quer colocar tudo e quer implantar tudo de uma vez só. E não é isso, né? Sim, então, tem que ser objetivo, né? Isso. E acima de tudo, e a gente fala, né? Mas olhando assim, que nem você falou, o quadro, ele foi muito esclarecedor. Mas pense, você como, sei lá, como CEO da Uber, como CEO do TED, para você chegar também nesse objetivo, nessa interface, né? Descobrir o objetivo em si, ser assertivo, é a tarefa mais complicada, é o complicador, né? É o que faz a diferença. Porque dados por dados você pode ter, mas se você não souber analisar e não souber o porquê e para quê, dá na mesma, né? Na verdade é o seguinte, também, e na verdade é o seguinte, por mais que eles falam, para você ser uma empresa exponencial, você precisa ter, eu acho que era 5 ou 4 dos atributos, né? Só que você olha, você quer ter todos os atributos, né? Você não quer ter 5 ou 4, você quer ter os 10, né? Porque afinal de contas, todos nós aqui temos multinacionais, né? Então, e aí também quando ele traz, qual é o atributo do Uber? Qual é o atributo da Kaggle, né? Aí você fala, se nem eles têm todos, por que a gente precisa ter, né? Eu acho que para tornar algo mais prático. Sim, concordo. Bom, seguindo aqui, o outro atributo interno que ele comenta é o dashboards. Porque eu, na verdade, fui para o fim do livro, mas aí eu vou comentar um pouquinho sobre esse tópico, né? Por que os dashboards são fundamentais para as organizações exponenciais? Porque o crescimento acelerado exige que a instrumentação das avaliações do negócio, dos indivíduos e da equipe seja integrada e executada em tempo real. Até porque os pequenos erros podem crescer muito rapidamente. Sem ambas as funções estabelecidas, uma empresa está sujeita a perder o foco e retornar às métricas de vaidade, ou ter KPIs equivocados para a equipe ou ambos. Ele começa falando um pouquinho desse tópico, ele até fala das empresas de varejo, né? A morosidade que era antigamente, até eu conseguir captar todas as informações das máquinas registradoras da empresa, até eu consolidar isso até eu fazer o consolidado de todas as empresas, de todas as filiais, até eu trazer isso para o CEO da empresa.
Isso demorava dias, meses, e aí o Walmart veio e acabou com isso, ele revolucionou. Ele trouxe uma cadeia de suprimentos em tempo real. Toda a logística dele, de entradas e saídas de mercadoria, em tempo real, né? Ele trouxe para dentro da empresa a tecnologia, a informação. E isso, claro, as outras empresas, elas tiveram uma queda gigantesca, elas não conseguiram acompanhar. Claro, elas sobreviveram, mas elas tiveram uma queda gigantesca ali no seu desempenho e na sua performance. Outra coisa que ele até citou ali também foi sobre os indicadores, né? A quantidade de indicadores que a startup Focus@Will, ela tem, e ela traz todos esses indicadores em tempo real para a empresa. Só que assim, o que é mais interessante não é a quantidade de indicadores que ela consegue trazer em tempo real, mas também a qualidade desses indicadores, que eles são capazes de medirem o comportamento do consumidor. Então, assim, foi uma revolução atrás da outra. Primeiro, conseguir trazer a informação em tempo real. Segundo, conseguir fazer uma métrica disso e, principalmente, conseguir ter essa informação que até então estava tão distante, né? Ele comenta ali as métricas de vaidade. A gente só queria saber quantos clientes compraram, quantos clientes visitaram a nossa página. Hoje não, a gente quer saber o NPS, a gente quer saber a retenção, a gente quer... Foi muito além das métricas e dos indicadores de vaidade, que eram os convencionais, o mais comum, o básico, né? E isso ele trouxe também, né, e junto, atrelado a isso, a todas essas métricas e todos esses indicadores, se levantou, né, levantou a hipótese, levantou a questão, e aí? E a performance do colaborador em si? Né? Que também, né, ele só recebia o feedback no final do ano. E aí ele até comenta, né, o bom colaborador, aquele que é empenhado, que, enfim, que tem objetivos, que bate meta, ele não quer receber esse elogio ou esse feedback só no final do ano. Ele precisa ter um respaldo em curtos períodos de tempo, até para que ele possa ir se moldando e possa, então, dar a devolutiva correta do seu trabalho, né? Enfim, fazer o seu trabalho acontecer da forma correta. E aí é quando se desenvolveram, então, né, os indicadores de performance. E aí ele até coloca aqui, acho que está no outro slide, ele comenta do método eu vou falar OKRs, eu não sei se é assim que se pronuncia. Então, o que é esse método? Ele é um método, né, que ele acompanha as metas individuais das equipes e da empresa e expõe os resultados de uma forma aberta e transparente. Hoje, usuários do método Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, são alguns dos exemplos das empresas que utilizam isso. E o que ela envolve, o método envolve? Ele envolve foco, simplicidade, ciclos de feedback mais curtos e transparência. E isso tudo está muito atrelado com tudo que a gente vem lendo e vem estudando sobre metodologias ágeis, né? O tempo de resposta ele é diferente, ele é muito mais curto do que antigamente. Você tem que entregar valor para o teu cliente de uma forma muito mais rápida. Então, a gente não pode, tanto com o desenvolvimento do produto, quanto a gestão da empresa, ela ser morosa. Precisa de métodos que acompanhem e que te dão um respaldo para atingir esse nível de rapidez, esse nível de agilidade. E ele comenta justamente que esse método é um método que contribui e auxilia e tem dado resultado, e isso, né, ele comprova aí com essas grandes empresas. E aí coloca também aqui, como resultado, insights e melhorias são mais fáceis de ver e implementar. Eu coloquei até aqui um print de um parágrafo do livro que eu achei muito pertinente e muito a cara da Camila. Os resultados científicos da neurociência, gamificação e economia comportamental têm demonstrado a importância da especificidade e do feedback frequente para conduzir mudanças comportamentais e eventualmente causar um impacto. A especificidade e ciclos de feedback rápidos energizam, motivam e aumentam o moral e a cultura da empresa. Muita gente fala da cultura da empresa e a gente sabe o quanto é difícil você moldar, mudar ou alterar a cultura da empresa. E aí vem essa questão do feedback, né? Essa questão de um feedback mais constante, mais rápido, ele contribui sim, né? Tá comprovado aqui até através de estudos e de pesquisas que ele contribui sim para você moldar a sua empresa.
Então, eu achei que foi uma dica super mega importante. Não entendi porque a minha... Ah, Camila, você entendeu, sim. Não, mas você sempre comenta, né, que você gosta muito de dados científicos, de a veracidade dos fatos, né? Então, e a gente sempre fala muito de cultura, eu né? tô brincando, cara. Sim, Não, sim. então, eu achei que isso foi bem importante. Deixa eu mudar aqui. Bom, vamos lá para o outro atributo, que é a autonomia. Então, descrevemos a autonomia como equipes auto-organizadas e multidisciplinares. Opa! Acho que você pulou experimentação. Ah, é verdade, pulei. Aqui. Tá, experimentação. O maior risco é não correr risco. Eu acho que esse capítulo eu gostei bastante dele, porque ele veio muito de encontro com o que a gente terminou a nossa conversa na semana passada, falando um pouquinho, né, sobre essa questão da meritocracia. As empresas falam que tem que inovar, tem que fazer acontecer, mas ao mesmo tempo elas só te pagam ou te retribuem de uma forma positiva, você só tem que acertar, né? Você é punido, hoje em dia você ainda é punido pelo erro, né? E aí, cadê a maturidade da empresa também em olhar e entender o erro bom? O que aquele erro trouxe de aprendizado e até às vezes o que aquele erro despertou de novo e que te trouxe, né? Te saiu um pouquinho da zona de conforto e te trouxe de novidade e até mesmo de inovação dentro da tua empresa. Então, eu acho que esse risco e esse medo, ele ainda é uma coisa muito pertinente e muito constante nas empresas. E ele fala aqui sobre a experimentação, eu achei fantástico, eu trouxe várias frases aqui de efeito, e aí contextualizando um pouquinho, né? Ele fala, a constante experimentação e a interação de processos são agora as únicas maneiras de reduzir o risco. E ele faz também até um comparativo do método Kaizen com a nova realidade, né? Que, na verdade, essa melhoria contínua, ela já existe há anos, né? Há séculos, né? Só que agora a gente entende que a capacidade que a gente tem de analisar e testar hipóteses com toda essa questão de algoritmos, essa questão de tecnologia, ela é muito maior. Ela, né, ela tá numa escala gigantesca. Então, ele faz essa comparação da aprendizagem escalável e o Kaizen. Critica, claro, o modelo tradicional de desenvolvimento de produtos com aquela abordagem em cascata, um processo linear. Mais uma vez, falando em metodologias ágeis, hoje a gente não pode perder muito tempo para colocar um produto no mercado, porque a gente corre um risco gigantesco em termos de custo, porque até todo o custo que você vai gerar no teu processo, no teu projeto, se você demorar muito para colocar o produto, de repente, até você chegar lá, outro concorrente já chegou, né? Ou o teu produto a ideia do teu produto já foi defasada e tudo foi por água abaixo. Então, ele faz essa crítica ao modelo tradicional. Uma frase que eu achei interessante aqui, né? O conhecimento oferece uma pequena vantagem, mas a experimentação, a tentativa e erro é o equivalente a 1000 pontos de QI, né? Então, antes a gente contratava muito, você tem um currículo gigantesco, você tem doutorado, você tem pós-doutorado, mas, gente, não adianta nada a pessoa ter N conhecimento se ela não tiver também a perspicácia, a expertise, a ousadia de tentar e de fazer diferente, entendeu? Eu acho que isso também hoje mudou muito em termos de contratação. Eu acho que a pessoa tem que ser além. Às vezes a empresa até prefere, né, pegar uma pessoa ali sem conhecimento da técnica ou sem conhecimento do departamento, da área, até para tentar moldá-la um pouco. Mas eu acho que hoje, mais do que conhecimento, eu acho que o perfil também do colaborador é muito importante nesse sentido, até de tentar o novo, de se arriscar, de colocar a cara, né? De meter a cara no que faz. Uma coisa importante, essa experimentação também, Kari, mexeu muito comigo, assim, porque é muito antagônico, né? Então é o que você falou. A gente precisa de tempo para errar, assim, tempo não, ele cita exemplos, né? Que equipes elas vão e ficam às garagens, né? Para testar, que ele deu de exemplo. Mas ao mesmo tempo a gente não tem tempo. A maioria das empresas não tem dinheiro para brincar de brincar de inovar. Tô falando de uma forma
o brincar de inovar, que é o que eles acham, né? Porque a gente é Aham. muito operacional, né? Então, assim, o dinheiro ainda está muito pautado, as pessoas ainda não conseguem entender que o dinheiro, ele, tipo, se você fizer isso, vai te trazer mais dinheiro. Então, não é perder tempo, e sim você ganhar tempo, né? Porque é o que a gente estudou no Scrum. Então, o Scrum é totalmente isso, né? Para e testa, para e testa, para e testa, para você chegar no modelo ideal e que atende o cliente. Mas mais do que isso que eu queria citar para vocês, estava falando de currículo, eu nunca me esqueço, algumas pessoas aqui, eu vou falar dessas pessoas, algumas pessoas conhecem, né? A gente teve um diretor chamado Leandro Herculano, e ele tirava muita gente da zona de conforto, né? E daí uma vez ele pediu meu currículo, né? E cheio de curso, né? Aquele currículo acadêmico maravilhoso. Aí ele virou para mim e falou assim: tá, esse currículo não me serve. O que você tem aí? O que você tem para falar que você trouxe de resultado? Quais são as suas... Aí, tipo, isso assim, né? Há quantos anos atrás já, né? Aquilo lá me tirou tanto da zona de conforto. Primeiro você se irrita, né? Você xinga, aí depois você pega e fala, meu, é isso, né? As pessoas não querem saber se você sabe 10 línguas, 15 línguas, ou se fez... O que você trouxe? Qual o seu resultado real? E até nessa coisa básica de currículo, ainda o currículo ele é acadêmico, ele não é por resultado. Pra ver como Não, a e gente se está bem você atrás, né? muito atrás. E se você pegar um currículo hoje, realmente, como você falou, você pega lá quais são, eu tenho, quais são, claro, a tua escolaridade, quais são os seus certificados, onde você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, mas em nenhum momento você fala de você, um pouquinho sobre o teu desempenho, sobre a tua performance. É tudo muito superficial, é tudo muito ainda convencional, né? Sabe o que é o pior? Você nem sabe falar. Porque Não. enquanto você trabalha, você nem pensa nisso, você apenas trabalha, o operacional. Se você deu resultado ou não, você nem consegue enxergar isso, você nem consegue avaliar. É Né? verdade. Em cima disso E, daí tem algumas empresas que você vai ver, vai preencher currículo, por exemplo, né, pelo site direto da empresa, não esse pronto que a gente tem. Que além de tudo isso que a Ká falou, de cursos e de línguas, etc., e aí lá no final tem, fale algum projeto em que você trouxe para sua empresa que deu algum resultado. Como que você fez isso? E é isso que a Ká falou. E aí, como que você escreve, né? Porque você está parado, você está preocupado em fazer, mas não em organizar essa ideia. Então, a hora que te perguntam, a primeira reação é essa: não, mas peraí, como assim? Não preciso disso. Tá aqui o meu currículo, tá aqui o que eu sei fazer, o que eu aprendi, tá, mas e na prática? Isso é teoria. Mas e na prática? O que você trouxe de importante para a sua empresa ou para a empresa que você estava trabalhando, que você está trabalhando hoje? Qual foi o diferencial? O que você fez para reduzir custo? O que você fez para cair na inadimplência? O que você fez para aumentar o faturamento? O que você fez para engajar as pessoas na prática? E é aí que pega, é aí que dá uma travada, né? Porque assim, hoje, tudo bem, eu não sei se a gente trabalha diretamente com isso e hoje é muito claro para a gente, né? A gente sabe que nas empresas não é claro, porque é esse o nosso serviço, a gente implanta indicadores de resultados, né? Um dos nossos serviços. Mas assim, antigamente, a gente nem sabia qual era o nosso indicador de resultado. A gente não sabia nem pelo que a gente era cobrado. Por quê? A gente era o funcionário do mês porque a gente trabalhava das 7 da manhã às 6 da manhã às 10 da noite. Então não era você trazia resultado, é quem trabalhava mais, né? Então, chega uma pessoa e fala para você, tá, e o que você deu de resultado? Você nem sabe. Eu nem sei por que eu era cobrada. Né? Falando um pouquinho disso, Kai, até foi uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, né? A questão dos dashboards, né? Que é a informação em tempo real. Mas qual que é o contraponto disso, né? A controvérsias? É a questão do sigilo. Hoje ainda, muitas empresas não se sentem confortáveis em compartilhar com seus colaboradores a informação, né? Ao contrário de grandes empresas que hoje já adotam o dashboard, né? Como uma forma transparente e uma forma de engajamento dos colaboradores na meta. Seja na meta individual, seja na meta da equipe, seja na meta da empresa. Isso é claro para todo mundo e todo mundo sabe o desempenho de todo mundo, né? Então, um dos motivos do dashboard é justamente isso, né? A pessoa ela conseguir ter essa capacidade de medir e ter essa avaliação onde eu tô, como que eu tô, o que eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar.
E assim, né, voltando ali que você fala, né, que aquela frase tem muito a ver comigo, né? Vou voltar no que aquela frase está dizendo. Agora pensa do outro lado, para a gente é um absurdo, né? Como assim não ter transparência? Como assim, né? É uma coisa tão óbvia para você engajar todo mundo. Mas pensa um dono de empresa tipo, não precisa ser tão, né, mais de, tipo, anos 80, não, mas pensa uma pessoa assim, que estava acostumado lá atrás, no anos 2000, onde nem internet tinha, era tudo anotado no caderninho, onde ele mesmo fazia o fluxo de caixa. Olha o quanto ele tem que quebrar paradigmas para poder chegar no que a gente pega, aí chega a gente lá e fala assim, não, porque tudo tem que ser transparente, as pessoas têm que ganhar por produtividade. Por qual é o desempenho, são os KPIs dessa pessoa? O cara pira, tem que ser muito evoluído para conseguir se encaixar, né? Porque para ele, meu Deus, contar o quanto ele ganha ou contar é a morte, né? E a gente tem que ter, quando fala, a gente tem que entender que tem esse lado, não criticar somente, né? Ou Sim, melhor, eu acho que entender tem o outro criticar, lado. né? E lembrar que esse cara foi treinado para manter o status dele, para não liberar tudo que a gente estudou até aqui, né? Ele tá preservando o que ele construiu. Ele tem toda essa resistência, essa quebra de paradigma e não quer abrir. Fala, não, eu construí desse jeito, você desse jeito. Não, e outra, olha isso, tipo, por exemplo, eu aprendi com meu pai, né? Então, com meu pai, a forma de liderar era no chicote, né? Entre aspas. Como que colaborador tem autonomia? Como que eu dou autonomia para o meu colaborador? É muito difícil. Assim, é desafiador. Oi, Cá, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Você aguentou. É assim, e isso que a gente está pensando de forma ainda muito localizada, né? Porque imagina, na verdade, o que ele está propondo aqui é de forma exponencial. Então, imagina você potencializar isso de forma que as pessoas, elas interajam, elas coloquem essa informação de forma espontânea. Então, eu acho que isso vai muito além do só a própria pessoa ou só o próprio dono da empresa. Vai isso para todo mundo, né? Quer dizer, isso é válido para todo mundo. Você, de forma espontânea, colocar aquilo que você, na verdade, trouxe de resultado para qualquer coisa que seja. Né, que seja para a comunidade, que seja para o seu vizinho, que seja agora, por exemplo, na pandemia, né? Eu acho que o que ele propõe aqui, ele vai até muito mais, assim, vai um pouco mais além, né? Nesse sentido, de potencializar a forma de você colocar resultados. Sim, porque daí é uma bola de neve, né? A política de exatamente. erro. Se tem aquela política de achar culpados, e o meu medo de ser transparente e errar. Porque exatamente, você já vê, porque a gente é de uma geração onde é apontado erro, tipo, com os nossos pais, né? Por que você não tirou 10 na prova, sendo que você só faz isso da vida, né? Por outro lado, assim, a gente vê o pessoal mais jovem, né? Eles facilmente colocam qualquer tipo de informação na internet, num Twitter, eu vejo assim, comparando pela minha filha, que usa o Twitter, ela não usa Facebook, ela não usa Instagram e tal, e ali ela coloca toda a informação. Ela divide, tipo, angústias, anseios, resultados, conquistas, perdas, eles dividem absolutamente tudo ali, né? Então, assim, eu acho que é muito questão mesmo de geração. A gente pensa muito dentro da nossa caixa e eles, assim, tipo, ok, né, que alguns vão gostar e outros não vão gostar. Ok que aqui eu estou me sentindo, de repente, ridicularizada, mas aqui outras pessoas acharam legal a minha ideia, entendeu? Então, eu acho que é muito de geração mesmo. Concordo. Bom, dando continuidade aqui um pouquinho, porque assim, se a gente
pirou já na experimentação, na autonomia, então, né? Mas só terminando aqui a experimentação, ele até coloca um exemplo, bem bobinho, mas eu achei assim tão claro, né? Tão óbvio quando se fala de experimentação, né? Quando você passa do ponto A ao ponto B, você enxerga o ponto C, mas não enxerga o ponto C do ponto A. A interação e experimentação é o único caminho, né? Tão simples. Como a gente não viu isso antes? Tava na nossa cara e é uma verdade, né? Como que você vai evoluir, como você vai desenvolver sua equipe, como você vai desenvolver o teu produto ou o teu serviço se você não se dá ao luxo ou enfim né, de experimentar, de tentar, né? Então, o quanto o erro ele é importante. E até falando que a Cami comentou, e o livro traz, né, tem N empresas que hoje ela já tem a política do erro, né? Ele até fala aqui, tem o fracasso heróico, que é aquele que ganha, né, com a maior, né, o erro que gerar a maior descoberta. Então tem esse daí, tem o ouse tentar. Então tem empresas que já abriram a mente, né, e a caixinha quanto a isso, já estão, né, olhando para o erro com um outro olhar. E aí ele traz mais uma frase de efeito, a regra moderna da concorrência é aquele que aprende rápido ganha. Então, fica aqui a dica da questão da experimentação. Falando um pouquinho de autonomia, ele fala aqui, né? Descrevemos a autonomia como equipes auto-organizadas e multidisciplinares que operam como uma autoridade descentralizada. Isso a gente já comentava, a gente já estudou um pouquinho no Scrum, né, que ele fala justamente isso, dessas equipes multidisciplinares, com autonomia, sem uma liderança muito clara, sem essa coisa convencional de hierarquia, e a gente já falava, né, meu Deus, como isso pode, como é possível, como assim, né? Será que eu consigo? Isso está próximo ou está longe da minha realidade? E, na verdade, isso está cada vez mais próximo da nossa realidade. Eu trouxe aqui um parágrafo do texto, até ele é meio extenso, mas eu achei ele muito pertinente e muito importante. Que ele fala, há uma tendência clara e constante em direção a uma maior autonomia no local de trabalho, trabalho remoto, terceirização, organizações virtuais e achatadas. Isso ficou muito claro, muito evidente, né? Toda essa questão do momento que a gente está vivendo hoje, da pandemia, ela meio que forçou, tipo, top-down, assim, é agora, gente. Agora a gente tem que se reorganizar, tem que se reinventar. E aí, colaborador e aí, empresa, como que a gente vai sair do convencional? E eu acho que isso tá claro, é evidente. Isso é uma tendência, a gente não vai voltar para o antigo normal, né? A gente vai voltar para um novo normal. Então, acho que esse momento agora só veio a concretizar isso. Como resultado, prevemos que a abordagem enxuta dos OKRs deverá substituir gradualmente a supervisão top-down tradicional. Além disso, muitas organizações exponenciais estão se organizando internamente, não em departamentos tradicionais, com camadas de média gerência, mas em equipes interdisciplinares, auto-organizadas e com autoridade radicalmente descentralizada. A geração do milênio, armada com a internet e habilidades em jogos, que cultiva a iniciativa e o espírito empreendedor, está cada vez mais em desacordo com as estruturas hierárquicas clássicas, que são otimizados para a eficiência acima da adaptabilidade. Então, aqui ele até fala, né, em empresas que hoje já funcionam dessa forma, então dá certo. Né? É a gente ainda que tem algumas barreiras subjetivas no nosso pensamento, mas isso dá certo. Ele comenta da Valve, eu acho que a Valve, até se eu não me engano, ela foi citada no livro do Scrum, né? Que é uma empresa de jogos e que ela funciona dessa forma. E hoje, o resultado dela por colaborador aumentou exponencialmente, né? Então, ele fala até do MIT, Media Laboratório, que é também um laboratório de estudos lá do MIT, e que os alunos, eles têm essa autonomia de escolherem o projeto em que eles querem fazer parte, de proporem projetos, e até fazerem parcerias, ou né, entrar em contato com terceiros, tudo em função de buscar novas ideias e novas inovações. Você queria falar alguma coisa, Mari?
Eu queria voltar na Valve, porque realmente ontem a gente conversou sobre isso quando a gente estava lendo, e de novo, né? É uma empresa que já apareceu no Scrum, ele quebra total os paradigmas, então não tem liderança, não tem chefe, você escolhe o projeto que você quer entrar. Então, isso para mim, tanto a experimentação quanto a autonomia, me lembrou muito o que a gente leu no Scrum. Eu acho que está muito... A Valve, para mim, foi uma empresa de referência lá. Sim. A Valve, quer fechar, Mari? É muito over, né? É muito, tipo... Até para mim é over, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Você poder escolher o que você quer, mas o que eu achei interessante no Scrum, lembra que eu trouxe o código de ética deles que estava disponível na internet, que dizia, né, como eles trabalham, tipo, para quem não estava com a gente, então, tipo assim, Ali e Luzi, né? O que eles trouxeram, o que tem na internet? Tipo assim, você chegou na Valve, ele te dá esse manual dizendo assim, como que você vai trabalhar, quais são os seus primeiros passos, e estava disponível na internet. Aí no livro agora, ele trouxe dizendo que inclusive eles têm tudo aberto, que eles não têm nada a esconder. Isso é Muita transparência. Muito. Esse é o sonho de consumo, né? Chegar nesse nível é o sonho de consumo. Né? Então, pensa, a gente estava discutindo no capítulo anterior a empresa ter ainda uma resistência em colocar uma meta muito clara ou expor a performance de um colaborador ou de uma equipe. Pensa a Valve. Ela não tem nada de oculto, entendeu? Até como o Camille falou, o manual dela de colaborador, ele tá na internet, para quem quiser ver. E quantas empresas hoje em dia, é minha política. Nossa, eu não compartilho, acho que nem com o colaborador. Tem colaborador que nem sabe que a empresa tem política, né? Então, né, vamos lá, né, gente? Olha a cultura. Então, esse capítulo, eu achei, esse parágrafo, acho que ele resumiu de uma forma muito clara o que ele quis dizer com autonomia. E uma das coisas até que a autonomia, ela também liberta, né? Tudo é o líder que decide, o poder de decisão, né? Eu acho que o compartilhar a decisão, ele é muito mais rico. Hoje, você não dá um passo sem o seu líder dizer sim ou não. Claro, hoje ainda a gente trabalha com uma hierarquia, às vezes a gente precisa do sim ou não, porque tem coisa que não está na nossa alçada. Mas entende que você compartilhar também a decisão é muito rico, né? É rico para o líder também, para ele poder ouvir a opinião dos seus colaboradores, a opinião do outro. E uma coisa lá da experimentação, até que eu acabei também esquecendo de comentar, é que a questão da experimentação da ideia, né? Ela não é mais hoje top-down. A ideia, a inovação, ela vem de cima para baixo e vocês só desempenho. Não, ela é ouvida por todos. Todos aqueles que têm uma ideia ou têm algo a acrescentar são ouvidos. E a ideia, se ela tem respaldo, se ela é viável, ela segue. Independente se é a operação, se é a gerência, se é a supervisão, se é o líder. E eu acho que o poder da decisão e a autonomia, ela vem muito de encontro com isso. Né? Além de você dar ideia, além de você ter essa autonomia, é a contribuição, de fato, do trabalho. Aí aqui ele traz, né, eu não sei como que se pronuncia, Camila, como se pronuncia isso? Holacracy. Não sei. Nem eu acho que sei. O Lacracy? Gente, não sei. Nunca ouvi falar essa. Tá isso bom, aí, okay. Tá, gente? Então, assim, acho que ele é mais o Lacracy, normal. O Lacracy. Sei lá. Vamos lá. Lacracy, Aí, ou seja, ele é o nome da empresa e também é a metodologia, né? Ele afirma aumentar a agilidade, eficiência, transparência, inovação e responsabilidade dentro de uma organização. Então, ele traz a empresa convencional e a empresa com um novo olhar. Então, né, só pontuando algumas aqui, né? Então, na convencional, a gente tem o controle e autoridades centrais, e na outra empresa, né, na nova empresa ou no novo modelo,
controle e autoridade distribuídos. A gente tem uma que é orientada ao interesse e outra orientada a metas principais. Uma empresa convencional orientada para cargos e a outra para funções dinâmicas. Líderes, colaboradores e supervisores de processos heróicos, e do outro lado nós temos pessoas vitais que cumprem seu papel. Organização de pessoas e organização de trabalho. Isso aqui para mim eu achei que foi muito, muito interessante. Aí você tem de um lado o uso instrumental das relações humanas para servir objetivos organizacionais, e do outro você tem separação clara entre as pessoas, as relações e os papéis. Isso também é uma forma, eu acho que é muito interessante, e ainda é uma coisa, né, que é o básico, a separação clara entre as pessoas, as relações e os papéis. E isso ainda a gente encontra muita empresa que se bate com isso, e muito colaborador que às vezes acaba não desempenhando o quanto deveria ou, né, da maneira correta, porque às vezes nem o colaborador sabe qual que é o papel dele. Chega tanta demanda, tanta coisa para ele, que ele já nem sabe mais o que é prioridade, o papel de cada um, a divisão clara das coisas, a divisão, né, a divisão de funções, de tarefas, quem faz o quê, né, a organização dos processos, não é mesmo, Mariana? Então, às vezes até nisso a empresa hoje convencional ela acaba se perdendo. E aí, como um último tópico, ele fala então das tecnologias sociais. E ele traz até uma equação, né? Negócio social é igual conexão, mais engajamento, mais confiança e mais transparência. Então, as tecnologias sociais são compostas de 7 elementos chaves. Objetos sociais nada mais é que a gestão de relacionamento com o colaborador. Fluxos de atividades, né? Então, tudo que o colaborador faz, dele até comenta, né? Até chamou a atenção, né? Da maquininha de café. Quantas vezes a pessoa, né, tomou o cafezinho, ela, né, usou a máquina de café, isso tudo está na gestão de relacionamento com o colaborador. A empresa fazer essa gestão, saber de fato onde o colaborador está, o que ele está fazendo, quais são as atividades, em que fluxo que ele está. Então, ter esse domínio, né, esse conhecimento da informação. Gerenciamento de tarefas, né? Sua lista de tarefas deve ser tão eficiente quanto o mural do Facebook. E hoje a gente tem N softwares que contribuem e auxiliam nisso. Um deles que está muito presente nas nossas vidas é o Monday. E, de fato, ele meio que te vicia. Ele te pega, né? Você começa a preencher lá suas tarefas, aí você te dá uma angústia, você quer ver aquele negocinho ficar verde, tudo feito, enquanto não está feito, você não entendeu? Então, é uma forma de você conciliou, então, a transparência, a tecnologia, e você conseguiu trazer engajamento para o teu colaborador. E compartilhamento de arquivos, também uma coisa muito presente hoje na nossa vida e ainda de forma gratuita, de certa forma, né? Google Drive, Dropbox, OneDrive, tudo isso para acompanhar essa nova tendência e essa agilidade e essa rapidez no trabalho. A gente não pode mais perder tempo em guardando também informação, né? Que isso é uma coisa ainda era muito pesada nas empresas, né? A informação é minha, não compartilho, não distribuo com ninguém. Não, hoje você tem essa facilidade, né? Você pode compartilhar com teus colaboradores e com toda a equipe, todo o arquivo ou acervo de trabalho. Lembra que tinha muito, né, nas empresas antigas, né? O colaborador saiu. E cadê os contratos, cadê o documento, cadê isso, cadê aquilo? Não sei, estava salvo no computador dele. Gente, isso não dá mais, né? Isso é inviável, é inadmissível. Telepresença é o trabalho proativo de qualquer local e interação em escala global. Acho que isso veio definitivamente para ficar, é muito interessante. Isso, na verdade, telepresença é uma coisa que existe há muito tempo, mas não era utilizado. Existia uma certa resistência para tal. A gente achava que não era a mesma coisa. Se eu não sair de casa para ir lá no meu escritório, lá na minha salinha, eu não consigo trabalhar, porque lá estão as minhas coisas. Não era assim que a gente falava? Eu falava. E aí, descobri que não, gente. Você... Entendeu? A mobilidade de você trabalhar em qualquer lugar, você tendo o teu computador, claro, tem ele teus acessos, né, as tuas pastas, as tuas informações, mas você trabalha de qualquer local. E como ele fala, a proatividade e a interação
gigantesca, né? E olha o tempo que você ganha com isso também, né? E aí a gente tem as ferramentas hoje, né? Hangout, Skype, Teams, Zoom, N ferramentas que também estão aí à nossa disposição e de forma gratuita, né? Mundos virtuais. Esse mundos virtuais, eu até peço desculpas, eu entendi ele, mas eu não sei explicar didaticamente para vocês e não consegui ver assim uma aplicabilidade ou algo, um exemplo claro para trazer. Se alguém tiver algum exemplo, fica à vontade. Aí ele fala também, indo um pouco além, né? De tudo isso que a gente viu, que está muito claro e muito presente na nossa rotina e que a gente tem exemplos, é o sensoriamento emocional, sensores de saúde e neurotecnologia. Ou seja, amanhã ou depois o colaborador ele vai conseguir meio que se analisar e se prevenir, enfim, de questões de saúde e de emocionais mesmo. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, né? Porque tem, né? Você é ser humano, tem dia que você não tá legal, ou que você não tá produzindo como deveria, ou que né, às vezes tem dia que é melhor você pegar um dia de banco de horas e ficar em casa do que tentar trabalhar, porque você vai só atrapalhar e não vai dar resultado nenhum, né? Realmente tem dias que não são interessantes. Então, ou seja, se esse livro que foi escrito, né, já foi publicado há 5 anos atrás, já fala de sensores de saúde e neurotecnologia, o que vem pela frente? Né? Ele fala, isso vai... né, Karen? Desculpa te cortar. Pode falar. Mas ele fala até que antes a gente era muito pautado em cima do nosso QI, né? E hoje sim. Ele é muito sobre o quociente emocional e o quociente espiritual. Então, isso também vê essa observação, que não é só a inteligência. Se você não tiver o emocional, se você não tiver o espiritual, você não vai conseguir desempenhar a mesma função, né? Mais uma vez a gente volta para o currículo, né? Realmente, né? Aí não adianta, você pega a pessoa lá com doutorado, pós-doutorado, mas a pessoa não sabe conversar, é uma pessoa, né, estúpida, grossa, não sabe tratar, né, não sabe conviver, não tem essa tratativa. Enfim, claro, tem profissões que você não precisa ter interações sociais, é muito, né, muito fechadinho, é você e você, mas assim, dependendo da função e dependendo do departamento, tem que ter o equilíbrio, né? E isso ficou muito claro, né? Essa capacidade, né? A inteligência emocional, né? Se fala muito hoje em dia e é o que você precisa, muito além do que de ter técnicas e conhecimento, né? E qual que é o objetivo, Kari? Até, por exemplo, a gente tem uma crença, né? De tipo, às vezes as pessoas falam, se é muito inteligente, como é que é? Tipo assim, se é muito inteligente, não vai dar certo. Normalmente as pessoas medianas, a pessoa tirou 6, 7, é a pessoa de sucesso, né? Mas na verdade isso é uma crença que vão colocando na cabeça que não é isso, né? São essas inteligências que às vezes uma pessoa de muito sucesso, ela tem um problema com perfeccionismo muito grande, então a pessoa não vai lançar nada enquanto não tiver perfeito, né? E o perfeito é melhor que o perfeito, né? Então, realmente a inteligência do emocional, né? Porque às vezes a gente fica fala frases feitas e coloca no teu cérebro uma crença que não é real, né? Sim, concordo. Bom, e aí, qual que é o objetivo disso tudo, né, dessas tecnologias sociais? É a latência zero, isto é, uma sociedade em que o tempo entre a ideia, a aceitação e a implementação prática desaparece. Isso, a implementação pode proporcionar um significativo retorno sobre o investimento. Né? Na verdade, no fundo, tudo isso, mais uma vez, é para quê? Para trazer resultado de uma forma rápida e eficaz. Né, para a gente movimentar um mercado de ideias, inovação e de valor para o nosso cliente de uma forma ágil e exponencial. Então, eu acho que é isso, gente. Não sei se tem mais alguém para fazer algum comentário, enfim. Tá aberto, tá, gente? Se vocês quiserem falar, fica à vontade. Um por vez. Eu tô digerindo aqui, tô olhando a apresentação para ver se ficou alguma coisa. Eu tinha um comentário. Vai, Aline, primeiro. Eu tinha um comentário lá que estava, na verdade, uma conexão que eu fiz entre o experimentação e o dashboard.
E aí ele fala assim, ele fala sobre a questão do erro na experimentação e fala no dashboard sobre você ter metas ousadas, né? Por quê? Porque se a sua meta, ele cita isso, né? Achei interessante. Se não, você não se desafiar, se você criar lá uma meta que você, tipo, ele fala de 60%, 70%, né? Você está criando metas muito curtas, né? Muito pequenas, né? Desculpa. Então, eu fiquei fazendo uma correlação, fiquei pensando, realmente, eu sei que eu vou atingir isso daqui. Tipo, sei fácil, assim, sem muito esforço, sem sair da zona de conforto. Beleza, mas eu não tô me desafiando. Por quê? Porque daí você vai começar a pensar nos porquês. Porque tem medo de errar, porque tem medo de experimentar. Então, isso mexeu bastante comigo, essa conexão. E aí precisa o quê? Empoderar as pessoas, porque pessoas empoderadas conseguem pensar, tá, a meta é essa, então a gente, beleza, ela é difícil, ok, mas se ela for uma meta smart, ou seja, uma meta que é alcançável, vai, né? Então, essa é uma coisa lá atrás que eu ia falar e fiquei aqui com a anotação. Eu queria só compartilhar com vocês que isso foi uma coisa que mexeu comigo. Acho que é isso, chefe. Não, ia só dar um exemplo pessoal em cima do que a Camila tinha falado lá, que ela aprendeu com o pai dela, que na época era o chicote lá dos funcionários e tal. Quando eu tinha estamparia lá, estou falando final da década de 90, tá? Então, realmente não tinha os controles por computador. A Karine já riu porque ela nasceu nessa época, talvez, né? A Karine e a Nai. Não, eu sou mais velha, mas é que você sempre está vendo exemplos do passado, né, amigo? Mas é que, né? É que é mais fácil, né? Para mim é mais fácil. Então, assim, não tinha controle, o controle era manual, era livro caixa que eu fazia, que eu aprendi com meu pai também, como fazia fluxo de caixa, o que entra, o que sai, controlava meses para frente, etc. E na época a gente contratou uma consultoria, que era de um amigo meu, que tinha acabado de se formar, para que ele desse uma força, porque a gente trabalhava e não estava vendo dinheiro sobrando. E aí, em cima daquilo que a Camila, acho que foi a Karine, não lembro agora, que falou, que em relação aos dashboards e tal, para que serve aquilo, eu não consegui entender o trabalho que ele estava fazendo, porque para mim não interessava aquele monte de informações, porque ou ele também não soube explicar, enfim, agora também não é o caso, para que serve tudo aquilo lá? Porque o que eu quero é que entre dinheiro, entre mais cliente, entre mais trabalho para a gente fazer, né? Tinha o imediatismo, tinha falta de experiência minha também, mas com certeza também faltou do outro lado esse entendimento. E aí eu lembro uma outra época também, uma outra situação nessa mesma época, que a gente tinha um nível, né, uma média de trabalho e de vez em quando tinha uma sazonalidade ali. A gente tinha 5 funcionários na época e tinha um deles que era meio que líder. Então, assim, aumentava a produção, já começava o burburinho, opa, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais. Já os funcionários já se movimentavam para isso, né? E aí esse líder veio falar comigo um dia. Olha, a gente está assim, está assado, a gente quer ganhar mais, porque está aumentando a produção, não sei o quê. Aí, depois de algum tempo argumentando, não estava resolvendo, eu peguei o livro caixa e mostrei para ele. Falei, olha, está aqui, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente gastou estava meio que zerado. Eu falei, o meu salário não está aqui ainda. Eu falei, você acha que é justo ganhar mais? Na hora resolveu, só que eu criei outro problema, que foi, eles estavam achando que a empresa estava quebrando. E, vamos sair daqui porque a empresa está quebrando. Aí foi falta de experiência, quer dizer, arrumei uma situação e criei outra, né? Mas também por falta de experiência. Mas essa questão do saber como colocar, saber onde, para que serve uma informação, né? Quer dizer, eu dei 2 exemplos diferentes, né? Mas dentro de um mesmo contexto ali. Mas saber para onde, para que serve aquela informação e saber passar a informação. Talvez o jeito que eu passei também, que não era mentira, era real, mostrei para ele o livro caixa lá, falou, tá zerado. Nem eu vou ganhar salário esse mês. Você acha que os funcionários merecem um aumento porque está trabalhando mais? Assim, resolveu, mas eu criei outro problema depois, né? Mas tudo bem. Mas era só esse exemplo das antigas de novo, Karine. Deixa eu trazer um pouco da minha visão do que eles... É engraçado. Assim, na verdade, vocês trazem muito a vivência que vocês estão tendo, né, com relação às empresas. Mas ele traz para mim, pelo que eu entendi, né, do capítulo e que eu tenho entendido do livro, ele traz muito como as empresas estão hoje tentando se posicionar de forma exponencial, né? E aí a gente vê muito que
esses exemplos, né? Então, por exemplo, exemplo do Uber, onde você potencializa, você não tem ali um ativo fixo, você potencializa através de informação. Só que quando a gente olha, por exemplo, um exemplo do Waze. O Waze, ele tem ali, eu não lembro exatamente, não estou com ele aqui na frente, mas são 2 tópicos. E um deles, ele coloca lá, que é justamente o próprio, como fala? O próprio aplicativo, ele define de onde você sai, para onde você vai, certo? E ele automaticamente ele mapeia muitas da sua rotina, né? E isso gera para ele um ativo que com certeza ele vende, compartilha, ele gera isso de informação para várias outras empresas. Então, a grande monetização do Waze não está nas empresas que pagam ali para estar aparecendo eventualmente no momento que você para o carro. O grande ativo da empresa está na informação que ela coleta de todo mundo, né? E então, assim, o que para mim, né, ficou muito claro é que hoje as empresas elas estão monetizando pela quantidade de informação que ela consegue atrair, pela quantidade de informação que ela consegue coletar em pouco tempo, né? E isso compartilhando com milhares de pessoas. Então, ele dá esses vários e inúmeros exemplos. Eu fui convidada há uns 3, 4 anos atrás para fazer parte de era um grupo de mulheres que tinham filhos em determinada idade, acho que até 17 anos, se eu não me engano, entre 12, 13 anos até 17 anos, alguma coisa assim. E isso era como fala, uma pesquisa, né? Era um grupo de pesquisa. E foram feitos vários grupos ali. E faziam várias perguntas. Você não sabia exatamente qual era a empresa que estava contratando aquela pesquisa. Então, eles não falaram, só disseram que era uma empresa de tecnologia ou de telefonia, não lembro exatamente. E aí perguntaram, colocaram lá vários aplicativos. E se tivesse um aplicativo de mensagem? Se também tivesse um aplicativo de fotos? Se tivesse um aplicativo de não sei o que, de não sei o que lá. E assim, de rastreamento de onde está o seu filho. Então foram colocando várias perguntas e todo mundo tinha que dar a sua opinião. E assim, a grande maioria de aplicativos que já existiam, ou que então todo mundo já usava um WhatsApp, para que você vai ter um aplicativo exclusivo só para sua família de mensagens, né? Ou então de fotos, ou então de não sei o quê. E no final perguntaram por que a gente achava que a determinada empresa estava querendo incluir esses aplicativos como benefício, que eles colocavam como benefício para os usuários, né? E aí, lá, várias opiniões e tal, e eu falei claramente, falei assim, porque ela quer coletar dados e informações nossas. Nunca mais me chamaram para nenhuma pesquisa depois disso. Mas a realidade é exatamente essa. Hoje, qualquer aplicativo, qualquer lugar que você entre e coloque a sua informação, a partir dali você é rastreado com base nos seus hábitos, na sua rotina, naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Então, a gente acha que a gente está colocando informação ali só para a gente, ou só para aquele grupo de pessoas que a gente está pensando ou imaginando que estão olhando a informação, e, na verdade, hoje isso está de forma exponencial explodido para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que o que muito do que ele comenta aí é que as empresas elas estão buscando, sim, né, trabalhar de forma exponencial dessa forma. Hoje a informação ela não é explodida só para um grupo de pessoas que são aqueles que você convive no seu dia a dia, sim, enfim, num grupo muito maior, né? Achei bem pertinente essa colocação. E aí,
Na tua fala, eu lembrei, né? Ele fala também no livro, né? Uma crítica sobre a questão dos ativos, né? Que cada vez mais as empresas elas têm que diminuírem os seus ativos, né? Claro, dependendo do segmento, isso não é possível, né? Grandes empresas ou empresas que são, né? Tem algumas empresas que têm a necessidade ainda de ter um ativo grande, mas ele, se você for resgatar, em vários capítulos até anteriores, ele já vem falando sobre isso, né? Dessa questão que você tem essa possibilidade de reduzir os ativos pelo N número de empresas que hoje conseguem te prestar um serviço de uma forma terceirizada e que você consegue buscar informação fora. Também mais uma vez, voltando e pensando na questão de custos também para a empresa, né? E aí vem a contratação on demand que ele fala, né? Sim. Não só de funcionários, mas também de ativos, né? Então você não precisa, e aí vem muito também do conceito que hoje algumas pessoas já têm utilizado. Para que eu vou ter uma batedeira de bolo se eu faço bolo uma vez por mês? Então, por que não compartilhar isso com os meus vizinhos, né? Por que eu vou ter uma furadeira ali parada na minha casa, sendo que eu uso ela eventualmente? Por que não eu posso ter isso de forma coletiva numa comunidade, né? Então, eu acho que essa forma de pensar, né? Ela vai, lógico que isso leva um bom tempo, né? Para que a gente tenha isso de forma exponencial, mas eu acho que aos poucos, né? Exatamente, maturidade, né? Porque a gente fala aquela coisa do tipo assim, eu tenho isso comigo, eu tenho esse ativo, eu tenho minha batedeira, eu não quero que o outro use, né? De repente vai estragar, não vai fazer bom uso, vai não sei o que lá. Então, é questão de maturidade também, né? E de cultura, eu acho que muito disso, né? Mas eu acho que é uma grande tendência, não só para empresas, mas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, eu acho que no geral, né? Isso mesmo. Gente, 8h07. Alguém tem mais alguma consideração? Tudo certinho. A Cami e a Mari já saíram, elas tinham uma reunião agora há pouco. Então, nos abandonaram. Nos abandonaram. Estão assim, terríveis essas meninas. Então, acho que é isso, né, gente? Sim, foi um capítulo bem enriquecedor. E aí a gente se encontra na próxima. Até quarta. Fechado. Obrigada, viu, gente? Beijo, Um beijo. tchau. Até Obrigada, mais. Tchau, gente. tchau. Bom dia, Bom beijo dia. a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.